Galera, antes de começar a aula, quero dar um recadinho rápido para vocês que nós estamos aí com as inscrições abertas para a próxima turma do portal Eduquinova. Se você não conhece o nosso portal, aqui nós temos disponíveis aulas das principais matérias específicas do ciclo básico de engenharia Unip. Ou seja, aquela matéria que seu professor passou na sala de aula, que você perdeu, que você não entendeu ou que está com dificuldade, a gente ensina aqui no portal Eduquinova. Por exemplo, aqui no terceiro semestre nós temos eletricidade básica, estatística descritiva, fundamentos de termodinâmica. Clicando aqui na aula, você vai ter acesso aos temas calorimetria, equação calorimétrica, as transformações, né, isométricas, isobáricas, isotérmicas. É uma matéria bem resumidinha aí do que você precisa para fugir da DP esse semestre, beleza? Além disso, a gente fornece também listinha de exercício da NP1, NP2 e NP3 para você estudar de uma maneira bem mais objetiva e bem mais organizada. Se você quer saber mais sobre como funciona o nosso portal, na descrição desse vídeo ou aqui nos comentários a gente vai deixar um link. Acesse esse link, lá você vai ter todas as informações necessárias de como se inscrever no portal Eduquinova. Nós vamos tentar manter as vagas até o exame, mas provavelmente vão se encerrar antes, nossas vagas são limitadas. Então, se você tem interesse em participar do portal Eduquinova, não deixa de acessar o link aqui embaixo. E lembrando, pessoal, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo, você vai encontrar também lista de exercício para download, tá? Com um resumo aí para estudar para NP2, beleza? Bom, então vamos para a aula. Fala galera, vamos iniciando mais uma aula de cinemática dos sólidos e o tema dessa aula será o movimento plano. Nas aulas anteriores de cinemática a gente trabalhava com movimento circular, por exemplo, imaginando que eu tinha um disco que girava em um sentido dado pelo exercício e o exercício pedia para a gente calcular a velocidade de um ponto na borda, a velocidade de um ponto P. Essa velocidade era tangente à trajetória do disco. E era dada por ômega, que é a velocidade angular do disco, vezes o raio, que é a distância do ponto P até o centro de rotação do disco. Agora, no estudo do movimento plano, a gente vai trabalhar com barras. Imagina aqui que eu tenho uma barra que gira em sentido horário, tendo como centro de rotação o ponto A. Se eu quiser calcular a velocidade de um ponto na extremidade da barra, o vetor velocidade desse ponto também vai ser tangente a trajetória da rotação. Então a gente também pode calcular a velocidade desse ponto da mesma forma que a gente calculava no disco. A velocidade desse ponto vai ser igual à velocidade angular da barra vezes a distância do ponto P até o centro de rotação. No nosso caso é o ponto A. Então vai ficar a velocidade angular da barra vezes a distância AP. No entanto, em alguns casos a gente não vai conseguir identificar qual é o centro de rotação da barra. Por exemplo, nesse exercício a gente tem a barra P girando em sentido horário e a gente sabe que a barra P gira em torno do eixo A. No entanto, a barra PC não tem um centro de rotação definido. Como a gente vai fazer para definir o centro de rotação da barra PC? A gente tem aqui um movimento de rotação no sentido horário da barra P que vai gerar uma velocidade no ponto P tangente a essa trajetória. A velocidade C, conforme essa barra gira nesse sentido, o ponto C vai descer. Então a gente vai ter uma velocidade no sentido descendente do ponto C. Para encontrar o centro de rotação dessa barra, a gente vai traçar duas linhas perpendiculares aos vetores velocidade. Uma linha formando 90 graus com o vetor velocidade do ponto P e uma linha formando 90 graus com o vetor velocidade do ponto C. Dessa forma, a gente vai encontrar o CIR, Centro Instantâneo de Rotação. É com esse centro instantâneo de rotação que a gente vai encontrar a velocidade dos pontos que estão nessa barra ou também a velocidade angular da barra. Por exemplo, a velocidade do ponto C vai ser dada pela velocidade angular da barra PC vezes a distância do ponto C até o centro de rotação. Qual é o centro de rotação da barra PC? É o CIR que a gente acabou de descobrir. Então, a gente vai multiplicar a velocidade angular da barra pela distância do ponto C até o centro instantâneo de rotação. A mesma coisa serve para o ponto P. A velocidade do ponto P vai ser dada pela velocidade angular da barra PC vezes a distância do ponto P até o centro instantâneo de rotação. Aí você vai falar, mas eu consigo encontrar a velocidade do ponto P também pela rotação da barra AP. Sim, e é dessa forma que a gente vai conseguir resolver esse tipo de exercício. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, exercício 1, a barra AB
gira com frequência constante de 954,96 RPM no sentido horário. O cursor C está vinculado a uma haste horizontal fixa. Para o instante configurado, pede-se a velocidade angular da barra BC. Então aqui a gente tem a representação do exercício. A gente tem a barra AB girando em sentido horário. E a gente tem um cursor C que é guiado por uma barra horizontal. Dessa forma, a barra limita o cursor C apenas a ir para a direita ou para a esquerda, conforme a barra AB gira. Então, se a gente tem uma rotação no sentido horário da barra B, a gente vai ter o vetor velocidade do ponto B subindo e o cursor C vai avançando conforme a barra gira. Para começar, a gente consegue encontrar a velocidade do ponto B. Ele está pedindo a velocidade angular da barra BC. Se a gente encontrar a velocidade do ponto B que está na barra BC, já facilita a nossa vida. No entanto, ele não dá para a gente a velocidade angular da barra B, ele só dá a frequência. Mas com a frequência a gente consegue encontrar a velocidade angular. A frequência é igual a 954,96 RPM. A gente vai passar de rotações por minuto para rotações por segundo, o Hertz, que dessa forma a gente consegue trabalhar no sistema internacional. Então a gente vai dividir 954,96 por 60. E dessa forma a gente encontra que a frequência é igual a 15,916 Hz. A velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência, então vai ficar a velocidade angular da barra B igual a 2π vezes 15,916, que é a frequência. Dessa forma, a gente encontra que a velocidade angular da barra B vai ser igual a 100 radianos por segundo. Com a velocidade angular da barra B, a gente encontra a velocidade no ponto B. A velocidade no ponto B vai ser igual à velocidade angular da barra B vezes a distância do ponto B até o centro de rotação, que no nosso caso é o ponto A. Vai ficar VB igual a 100 vezes 0,09. A gente não pode esquecer de passar as medidas sempre para metro. A velocidade B vai ser igual a 9 metros por segundo. Agora que a gente tem a velocidade no ponto B, a gente consegue encontrar a velocidade angular na barra BC, porque a velocidade no ponto B também é igual à velocidade angular da barra BC vezes a distância do ponto B até o centro de rotação da barra BC. No entanto, eu não sei ainda qual é o centro de rotação da barra BC. Para encontrá-lo, eu vou traçar uma linha perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e uma linha perpendicular ao vetor velocidade do ponto C. E dessa forma eu encontro o centro instantâneo de rotação. Vamos tirar esse triângulo que a gente formou da ilustração para ficar melhor de observar. Do ponto B até o ponto C a gente tem uma distância de 300 milímetros. E do ponto C até o centro instantâneo de rotação a gente vai ter uma distância de 150 milímetros. Então a gente consegue encontrar a distância do ponto B até o centro instantâneo de rotação por Pitágoras. A hipotenusa, que é 300 ao quadrado, vai ser igual a 150 ao quadrado, que é um dos catetos, mais a distância de B até o centro instantâneo de rotação ao quadrado. Dessa forma, eu vou encontrar que a distância do ponto B até o centro instantâneo de rotação vai ser igual a 260 milímetros. Substituindo os valores na equação, a velocidade do ponto B eu já encontrei, é 9. A velocidade angular da barra BC eu quero encontrar e a distância de B até o centro instantâneo de rotação vai ser igual a 0,260. Dessa forma, eu vou encontrar que a velocidade angular BC é igual a 34,62 radianos por segundo. No item B, ele vai pedir para a gente a velocidade do cursor C. A velocidade do cursor C vai ser igual à velocidade angular da barra BC vezes a distância do ponto C até o centro de rotação da barra. O centro de rotação da barra a gente já encontrou. E a distância do ponto C até esse centro é de 150 milímetros. Então a velocidade no ponto C vai ser igual a 34,62, que é a velocidade angular da barra, vezes 0,150, que é a distância de C até o centro instantâneo de rotação. Dessa forma, a gente vai encontrar a velocidade no ponto C igual a 5,2 metros por segundo.
No exercício 2, as barras AB, BC e CD são articuladas entre si conforme ilustrado. Pelas articulações A e D passam eixos fixos. No instante ilustrado, a barra AB gira com velocidade angular de 5 radianos por segundo, no sentido horário. Pede-se a velocidade angular da barra BC. Então aqui eu tenho a representação do exercício. A barra B gira com velocidade angular de 5 radianos por segundo no sentido horário. Se a barra B gira no sentido horário, a barra CD vai girar no sentido anti-horário, né? A gente imaginando o movimento. A barra B gira no sentido horário, puxando o ponto B para a esquerda. Dessa forma, o ponto C também vai para a esquerda, fazendo com que a barra CD gire no sentido anti-horário. O ponto B tende a adquirir uma velocidade para a esquerda e o ponto C vai adquirir velocidade tangencial à barra CD. Não se esqueça, a velocidade sempre vai ser perpendicular à barra com eixo fixo. Sempre que a gente tiver uma barra com eixo fixo, a velocidade do ponto da extremidade vai ser perpendicular a essa barra, beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode calcular é a velocidade no ponto B. Ele está pedindo para a gente a velocidade angular da barra BC, a gente vai proceder mais ou menos conforme o exercício anterior. A velocidade no ponto B é igual à velocidade angular da barra B vezes a distância de B até o centro de rotação da barra, que é o ponto A. Então, a velocidade do ponto B vai ser 5 vezes 0,18, que é a distância entre os pontos. Dessa forma, eu vou encontrar que a velocidade B é igual a 0,9 metros por segundo. Agora que eu tenho a velocidade do ponto B, eu consigo encontrar a velocidade angular da barra BC. Só que eu ainda não tenho o centro de rotação da barra BC. Para encontrar esse centro de rotação, a gente vai analisar a figura. A gente vai traçar uma reta perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e uma reta perpendicular ao vetor velocidade do ponto C. E dessa forma a gente encontra o centro instantâneo de rotação. Só que ainda falta encontrar as medidas, né? A gente não tem a distância de B até o centro instantâneo de rotação e nem de C até o centro instantâneo de rotação. Dessa figura a gente consegue tirar dois triângulos semelhantes. Se você observar bem, aqui a gente tem um triângulo com um ângulo θ e aqui a gente vai ter outro triângulo menor com o mesmo ângulo θ. Vamos tirar esses dois triângulos aqui da figura para a gente observá-los. A gente tem dois triângulos com o mesmo ângulo, ou seja, se a gente tem dois triângulos de mesmo ângulo, a gente vai ter dois triângulos semelhantes. O que isso quer dizer? Que eles são proporcionais. Se eu dividir a medida desse lado do triângulo pela medida desse lado do outro triângulo, eu vou encontrar o mesmo valor que se eu dividir esse lado por esse lado e assim por diante. Então, primeiramente eu vou encontrar a hipotenusa desse triângulo menor, já que eu tenho os dois catetos. A medida de C até D ao quadrado vai ser igual a 0,20 ao quadrado mais 0,12 ao quadrado. A distância CD vai ser igual a raiz quadrada de 0,20 ao quadrado mais 0,12 ao quadrado. Dessa forma, a gente vai encontrar que a distância CD é igual a 0,233. Agora que a gente já tem todas as medidas do triângulo HCD, esse ponto H é um ponto que está no meio da barra, que forma o triângulo menor. Eu dei o nome de H só para vocês conseguirem identificar. Então, eu tenho aqui todas as medidas do triângulo HCD e com essas medidas eu vou conseguir encontrar as medidas do triângulo formado pelo CIR, B e C. Como os triângulos são semelhantes, eu posso dizer que BC dividido por HC vai ser igual à distância de B até o CIR dividido por H até D. Então vai ficar 0,24, que é BC, dividido por 0,12, que é HC, igual à distância de B até o CIR, dividido por 0,20, que é a distância de H até D. Dessa forma, eu vou encontrar que a distância de B até o CIR é de 0,4 metros. Já a distância de C até o CIR, a gente vai proceder da mesma forma. A distância de B até C, dividido pela distância de H até C, igual a distância de C até o CIR, dividido pela distância de C até D. Vai ficar 0,24 dividido por 0,12, igual
a distância de C até o CIR, dividido por 0,233, que é a distância de D até C. Dessa forma, a gente encontra que a distância de C até o CIR é igual a 0,466. Agora, com essas duas distâncias, eu consigo encontrar tanto a velocidade do ponto B quanto a velocidade do ponto C. A velocidade do ponto B, nós podemos dizer que é a velocidade angular da barra BC vezes a distância do ponto B até o centro de rotação. A gente já tem a velocidade no ponto B e a distância do ponto B até o centro de rotação. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar a velocidade angular da barra BC. Vai ficar 0,9 igual à velocidade angular da barra BC vezes 0,4. A velocidade angular da barra BC vai ser igual a 2,25 radianos por segundo. Já no item B, o exercício pede para a gente a velocidade angular da barra CD. A velocidade angular do ponto C vai ser igual à velocidade angular da barra BC vezes a distância de C até o centro instantâneo de rotação da barra. A gente já tem a velocidade angular da barra BC, que a gente descobriu no item anterior, e a gente já tem a distância de C até o centro instantâneo de rotação, que é igual a 0,466. Dessa forma, a gente vai encontrar que a velocidade do ponto C é igual a 1,048 metros por segundo. Tendo a velocidade do ponto C, a gente consegue encontrar a velocidade angular da barra CD. A velocidade do ponto C também é igual à velocidade angular da barra CD vezes a distância de C até o centro de rotação da barra, que é o ponto D. Quando a gente analisou os triângulos, a gente descobriu que a distância de C até D é de 0,233. Então, vai ficar 1,048, que é a velocidade do ponto C, igual à velocidade angular da barra, vezes 0,233. Dessa forma, a gente encontra que a velocidade angular da barra vai ser igual a 4,5 radianos por segundo.